A paz do Senhor a todos. Estamos aqui nessa noite para falar a respeito de missões e essa live destina-se exatamente sobre missões que está no coração de Deus. Eu quero de antemão agradecer a sua atenção dispensada e apresentar a vocês uma mensagem da Palavra de Deus bastante conhecida e extrair pelo menos 3 situações dentro do texto que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 14, verso de 13 até o 21. E eu quero deixar como tema desta mensagem 3 desafios para a igreja missionária e também para os missionários. 3 desafios. Leamos então a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, verso de 13 até o 21. Diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse: Trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eu quero orar agora, Pai. Eu quero te pedir a tua bênção sobre esta palavra, que o teu Espírito Santo venha nos instruir, nos abençoar de uma forma especial para a exposição dessa tua palavra. Essa aqui é a tua palavra. Fala aos corações, Senhor. Glorifica o teu nome, que o Senhor cresça e que eu diminua. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Bom, queridos, já falei que o tema dessa mensagem são 3 desafios para uma igreja missionária. 3 desafios. Nós somos desafiados todos os dias. Todos os dias. Estamos sabendo que atualmente o cerco tem se fechado e cada vez mais o desafio aumenta. Sabemos que lá no Maranhão, um pregador, um missionário, pregador da palavra, um pastor da nossa denominação, foi preso por uma juíza lá do estado do Maranhão. E uma irmã dentro de casa
fazendo um culto doméstico. Chamou um grupo, porque o seu marido havia acometido de AVC, não podia ir à igreja, e ela chamou os irmãos e estava cultuando na sua casa. E aí aconteceu que a polícia foi lá e ela foi presa. Irmãos, são os desafios do dia a dia, né? Cada vez mais a coisa vai sendo apertada. Mas nos tempos bíblicos não era diferente. Havia alguns desafios para os discípulos de Jesus. E aqui, o primeiro desafio, nós encontramos aqui no capítulo 14 de Mateus, no verso de número 13, eles disseram que estavam em um lugar deserto. Primeiro desafio é o deserto. Nós temos um deserto, cada um tem seu deserto. Um deserto das provas, das lutas, o deserto de cada dia do desemprego, deserto do pecado, o deserto do adultério, da mentira, né? O povo, ele está preso às coisas terrenas e muitos têm seus desertos. É um filho que vai para as drogas, né? São desafios que nós encontramos e temos que superá-los, porque temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Temos esses desertos. Os discípulos mostraram geograficamente que eles estavam no deserto deles, lá naquele deserto mesmo. E aí, só que eles estavam com o Senhor da guerra, eles estavam com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E Jesus tem essa eficácia de transformar um deserto em algo maravilhoso e totalmente adverso do que se tem no deserto. O que tem no deserto? Nada. No deserto você não tem uma sombra, não tem uma árvore, é cheio de bicho peçonhento. No deserto não tem um supermercado, não tem uma loja, uma padaria. E ali o problema, o povo estava com fome. E Jesus, então, ele fala para os discípulos, não despede eles assim não, dá-lhes de comer, alimente eles. E eles vão dizer lá no verso 15, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então, os discípulos tiveram uma saída, uma ideia humana para liberar o povo e se virar e procurar o que comer em alguma aldeia, talvez as aldeias muito longe dali. Mas Jesus queria mostrar o seu poder, queria mostrar a eficácia dos seus milagres. Ele então diz, olha, não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. Mas eles estavam num deserto, tem animais peçonhentos, e ali aquela multidão, comparando com os dias de hoje, quantas pessoas sedentas, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas querendo talvez ter 10% da vida que nós temos. Nós temos uma vida saudável, salutar, temos casa, temos aonde reclinar nossa cabeça, temos 5 refeições diárias se quisermos, temos tudo à nossa frente,
mas a humanidade está no seu deserto. A humanidade até tem algum bem, mas há um vazio, há uma falta de Deus. E essa é a missão do missionário. São os desafios do missionário: levar a boa semente, levar a mensagem da cruz para os pecadores perdidos, ainda que seja num deserto, porque o missionário, ele sair para um lugar, encontrar já uma casa pastoral, encontrar um bom local, onde tem uma boa avenida, onde todos conhecem ali aquela igreja, né, bem arrumada, então é fácil. Mas ir ao deserto em busca daquelas almas perdidas que estão clamando, gemendo, sofrendo, é necessário que nós possamos ir ao deserto, porque tem muita gente em sofrimento, precisando de uma palavra de esperança, precisando de um ombro amigo, precisando de ouvir algo da parte de Deus. E você é quem pode fazer isso, falar do amor de Deus. Esse deserto, ele tem tempo para acabar. Na medida em que você chega com o Deus da paz, na medida em que você chega com a mensagem da cruz e fala do amor de Deus e diz que para aquela pessoa que há esperança. Você sabia que o número de suicídio tem aumentado na Europa, na Itália, por exemplo? Só nessa segunda onda agora do Covid-19, as pessoas entraram numa situação desastrosa. Eu soube que já há, só nesse mês, 100 e tantas vidas que suicidaram. Você já pensou? Morreram, não aguentaram o deserto deles, ao invés de se apegar com Jesus, preferiram tirar a vida. E a culpa é de quem? A culpa é que, como crerão, como está em Romanos, se não há quem pregue? É função do missionário, é função sua de resgatar essas almas. Agora, o segundo ponto desses 3 desafios, eu já estou no segundo desafio que foi encontrado lá, era a questão do tempo, do horário. E eles disseram aqui, a hora é já avançada. Irmãos, estamos nos últimos momentos. A hora é avançada, a qualquer momento Jesus virá buscar a sua igreja. E o que você tem preparado? O que você vai poder apresentar ao teu Deus? Você teve uma vida salutar, aprendendo a palavra de Deus, comendo comida boa, um bom alimento, com pastores que se aprofundam para te ensinar, e você fica aí reclamando. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida, você já tem o perdão dos seus pecados, você vive em novidade de vida, você tem o seu emprego, você tem a sua família. E esses perdidos, como conseguirão saber, como no caso daquele eunuco lá, que Filipe encontra com ele, aquele superintendente da rainha de Candace, e ele vinha adorar em Jerusalém, talvez aleatoriamente, mas não entendia nada. Estava lendo lá o profeta Isaías no capítulo 53 e não conseguia entender, dependia de alguém, e Deus então envia Filipe e pergunta: entendes o que lê? Porque tem muita comida podre aí, irmãos. Estão colocando até a título de evangelho,
um evangelho materialista, uma teologia de prosperidade e brincando, zombando do povo, porque lhes falta o conhecimento. Então, Filipe mostra e fala com aquele homem então crê imediatamente, e ele mesmo diz: aqui tem água, o que falta para ser batizado? É a pressa, é a vontade, há uma busca, as pessoas estão querendo, mas depende de um missionário, de um pregador, de alguém que o oriente. A hora é avançada, já está o tempo já declinando, já terminando, e eles teriam que sair dali, daquele deserto, e já estava anoitecendo, e os discípulos chegam a falar para Jesus: Senhor, já é tarde, né? Então, irmãos, Jesus não tem prazer, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia! Ele diz a sua palavra: é melhor escolher a vida. Eu lhe proponho hoje a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Aleluia! E Jesus diz que ele dá uma vida em abundância. Ele diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu não. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. E o que você está esperando? Você quer ser um missionário apenas para pregar num grande país, num lugar, no meio de uma multidão, que tenha muitas almas ali, com muita facilidade? Faça aí na sua vizinhança, vá a um hospital, vá para a praça pública, anuncia que ainda há lugar, ainda há esperança no reino do céu. E terminando, nós temos aqui o terceiro desafio. Esse terceiro desafio é uma multidão faminta, precisando de comer alguma coisa. Ali no natural, eles queriam se alimentar, precisavam de comer um alimento que saciasse a sua fome. Mas a fome atual é a fome de Deus, é a necessidade de Deus. A multidão faminta, uma multidão espera por você. Abra a tua boca que eu encherei. Fale, você já aprendeu bastante. Você teve chance de ir numa escola dominical e você pode agora aplicar tudo aquilo que você aprendeu para salvar uma alma que está necessitada da presença de Deus na sua vida. A multidão faminta. Aqui nesse texto fala, no último versículo, que foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Faça uma continha simples. 5.000 homens, no mínimo, tinha uma mulher e também uma criança, multiplica por 3. 15.000 pessoas indo atrás de Jesus para ouvi-lo no deserto. Mesmo famintas, 15.000 pessoas. E Jesus faz aquele milagre da multiplicação. Que maravilha, que coisa gloriosa é quando você tem um Deus que pode tudo, um Deus que supre as suas necessidades. E então ele vai e traz a solução e ajuda aquele povo e multiplica aqueles pães a ponto de sobejar, de sobrar cestos ainda de pão. Imagine, irmãos, corta pão, o discípulo corta pão, o pão nunca que acaba. Aleluia! Esse é que é o Deus que nós servimos. E nós temos esse privilégio de morar no céu, de ter o nome escrito no livro da vida, de ter o perdão dos nossos pecados. E o que você está fazendo? Nós temos na nossa igreja
à Secretaria de Missões e você às vezes diz: o que eu posso fazer? Você pode, alguma coisa você pode fazer. Você pode começar a orar pelos missionários. Eu oro todos os dias pelos missionários, pelos pregadores, pelos evangelistas, pelos obreiros. Então você tem que fazer alguma coisa, alguma mudança para atrair a atenção desses perdidos pecadores. Entenderam? Entenderam bem? Você tem que atrair esse povo e chegar junto a eles como Jesus. Jesus atraía multidões a ponto deles irem ao deserto. Veja a carência desse povo, que estão já esgotados de mentiras, de falácia, de enganos, de coisas que não completam a sua vida. E nós temos a palavra de Deus. A multidão apertava Jesus, ele curava, ele libertava o povo, mas ele dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que estejam mortos, viverá. Há um monte de mortos vivos andando pelas ruas, precisando de receber uma mudança de vida. E quem vai fazer isso? Será que você vai esperar as pedras clamarem? Jesus está voltando. E o que você vai apresentar a ele? Vai entrar ano, passar ano, e você ficar aí nesse marasmo, nessa mesmice? Você vai à igreja, volta. Olha, começa orando pelos missionários. Depois que você orar pelos missionários, como o texto vai dizer aqui, que Jesus, ele era possuído de íntima compaixão. Sabe o que é isso? É sentir as dores dos outros. Íntima compaixão é ter compaixão daqueles que estão indo a passos largos para o inferno. E aí você ora. Depois de orar, você pode também meter a mão no bolso e separar um valor para os missionários que estão no campo. Por que não? Você paga carnê, você consome no mercado, você consome no shopping, você vai para o seu lazer, vai para um restaurante, vai para um McDonald's. Será possível que você não tenha um valor que possa abençoar aquele missionário que está lá no campo? Deus conta com você. Ele não vai botar a mão no teu bolso. Quem tem que botar é você. Contribuir. Você ora, você contribui, você não vai lá. Mas você pode fazer essas duas coisas. Contribuir e orar. Mas também você pode orar a Deus, pedindo o Espírito Santo que te dê compaixão pelas almas, para que você vá e leve a preciosa semente, e que mesmo que vá caminhando e chorando, naquele dia você vai colher os feixes, né? Como diz o Salmo 126. Vai andando e chorando, ainda que alguns não te entendendo. Não deixe de fazer missões, porque Deus já te capacitou para isso. Amém? Que o Espírito Santo continue falando mais no seu coração. Não deixe a chama de missões acabar na sua vida. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Amém.